Amigos e amigas da TV do Povo e das redes sociais, imagens neste momento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Junto conosco, ele que fez, faz e fará história nessa importante e conceituada Casa Legislativa, aonde todos os respeitam pela sua posição, pelas suas escolhas, um homem que tem o dom da fala, conhece profundamente o regimento. Me lembro que quando me sentava na parte de trás do plenário para acompanhar os deputados, o deputado Paulo Melo pegava o regimento, chegava e o pessoal, vem coisa aí, o Paulo Melo é o maior conhecedor de regimento da casa. É um prazer em tê-lo, deputado, na tela da TV do Povo, nas redes sociais, entrando nas cidades de Friburgo, Petrópolis e Teresópolis e pelas redes sociais com o mundo. Marquinhos, é um prazer estar aqui com você, voltar a essa atividade, voltar a conversar com uma pessoa que entende da política, que gosta da política, de cidades importantes. Friburgo é uma cidade super importante da região serrana. Petrópolis é uma cidade histórica que tem um significado muito grande. Teresópolis é outra cidade que a população brasileira conhece por causa da concentração da CBF, do CT, do Centro Técnico da Seleção Brasileira. Então, eu, como qualquer pessoa, eu estou me repaginando, estou recomeçando a minha vida, estou me autorreciclando. A política, ela mudou muito nos últimos tempos. Tem uma coisa que está fazendo falta na política desesperadamente: palavra, compromisso, entrega, porque a política é uma atividade humana e a atividade é o ápice das atividades e das relações. Então é super importante que você tenha em mente, sabe, que você estabeleça como questão sine qua non para você, sabe, o compromisso de entregar, de fazer a diferença para a população, de transformar a vida das pessoas, de ser, sabe, o condutor de uma esperança. E isso, nos últimos tempos, a gente não tem visto mais. Em palavra, a gente vê que as pessoas, ao invés de aproveitar um plenário para discutir as questões mais importantes, discutem-se as questões pessoais naquilo que deveria ser o palco da esperança e da luta permanente pelo povo. Deputado, a gente que acompanha a trajetória do senhor, sempre em seus discursos, o senhor salienta a sua origem humilde, ou seja, um homem que veio das camadas mais humildes e alçou o voo de ser presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que é o poder maior do Estado, que é aquele que reverbera tudo de política e de ideologia e de cultura para o Brasil. Eu queria que o senhor fizesse um breve relato sobre seu histórico. Olha, um dos homens que eu mais admiro na política, pela sua capacidade de interpretação, de transformação, de convencimento, era Rui Barbosa. Ele era um rabo e ninguém entendia mais do processo constitucional, das leis, tanto das leis que regem. Então ele não tinha formação Não, ele era advogado, ele era um rabo, ele era um entendedor, ele não era advogado, mas era um homem que contribuiu muito, inclusive com o processo constitucional e democrático. Eu, quando cheguei na casa, eu talvez fosse o único deputado que não tinha outro, o Blandino do Amaral. Lembro dele, lá de São Fidélis. Pipoqueiro de São Fidélis, que também não tinha estudo, e o João Peixoto, mas os dois tinham mais estudos que eu. Eu tenho a 5ª série primária, me alfabetizei pelo Mobral aos 17 anos, em 1974. Mas hoje, ô Marcos, o processo da informática, o processo desse mundo digital que nós vivemos, te permite estudar sem frequentar um banco escolar. Você talvez não tenha acesso ao ensino regular, ao ensino formal, mas você tem um acesso a um banco cultural muito grande. E a biblioteca está na mão hoje. Está na mão. A primeira coisa que eu fiz quando me tornei deputado foi contratar um professor de português. Chegava às 7 horas na Assembleia e tinha aula até às 9 horas da manhã. E procurei estabelecer como premissa na minha existência parlamentar o seguinte: a gente ganha pelo trabalho. Só tem um lugar onde o sucesso está na frente do trabalho, é no dicionário. O resto, trabalho. Como eu falei numa entrevista que eu te dei há muito tempo, que você acabou de me mostrar na minha posse de secretário de governo,
sabe? Eu não tenho diploma para expor na parede, não me graduei na Sorbonne, não fiz curso em Harvard, mas sei trabalhar bem no asfalto, na picareta, entendeu? Eu era muito mais um operário de plenário do que uma figura enigmática presidindo a Assembleia. Presidir a Assembleia, ninguém reclama, mas eu me formei mesmo no picadeiro da vida, no plenário. Então, eu sempre achei que eu tenho condições. Eu sempre estabeleci, para o meu próprio entendimento, que o que diferencia um filho de quem mora na Avenida Vieira Solto de um filho de quem mora na favela da Maré ou no Complexo da Maré não é obrigatoriamente a inteligência, são as oportunidades. Bacana. E quando eu tive a oportunidade, que foi me dado por Deus e pelos meus eleitores, de ser um igual, de pertencer à elite de 70 pessoas, no universo de 16 milhões de pessoas, que era ser deputado estadual, eu falei, eu não posso perder a oportunidade de demonstrar que eu tenho capacidade. Então eu procurei trabalhar. Eu fui membro de todas as comissões, eu, se quisesse, poderia estar no Guinness, no livro dos recordes, porque eu sou um deputado no sistema autoritário ou no sistema democrático que mais acumulei funções dentro do legislativo. Eu fui líder de governo, eu fui líder de partido, tudo simultaneamente. Eu fui presidente de 6 comissões e membro de todas as comissões da Assembleia Legislativa. Eu sou recordista em pareceres de processo, sabe? Sempre estudei. Todas as grandes transformações da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, além de ser relator, eu fiz substitutivo. Eu me lembro do cofre único que os desembargadores frequentavam a Alerj para pedir. Se a Justiça hoje tem um fundo que serve de exemplo e é cobiçada por todos os entes federativos, que é o fundo do Tribunal de Justiça, fui eu que fiz, o relator, o processo iniciativo. Se a gente acabou com os tribunais de alçadas, cíveis e criminais, e transformamos os cargos de juízes de alçada em desembargadores, fui eu que fiz através de substitutivo. Se existe o juizado civil e criminal, o juizado especial, fui eu que fiz através. Então eu procurei sempre aprender. As coisas estão aí. E não ter vergonha de perguntar. Eu sempre que eu estava num evento, se alguém falava uma frase que eu não entendia, quando terminava, a primeira coisa que eu perguntava era qual o significado daquilo. E pode ter certeza que normalmente incorporava no meu discurso no dia seguinte. Entendeu? Ninguém nasce sabendo. Ninguém é desprovido de qualquer inteligência que não possa ensinar alguma coisa. E ninguém tem tanta inteligência que não tem algo para aprender. Eu sei que a sua vida pública, conforme o senhor deixa claro e a gente que acompanha, são vários momentos e várias atividades e vários ganhos para o cidadão do estado do Rio de Janeiro. Mas eu gostaria que o senhor elencasse algumas delas. Cada uma são são filhos, mas aquelas que chamam a atenção do senhor nesse momento. Olha, Marco, primeiro vamos falar, porque senão as pessoas vão dizer assim, parabéns, falou tudo, mas não falou dele. Eu passei um processo muito doloroso. Eu fiquei 3 anos preso. Eu fui preso 3 anos. Tinha absoluta convicção que era uma injustiça, mas você que faz leis não pode contestar os intérpretes das leis, os operadores das leis, mesmo que eles estejam equivocados, né? Meu processo foi cancelado, meu processo foi anulado, tanto que eu pude ser candidato a prefeito na cidade de Saquarema. Mas voltando à sua pergunta original, tem coisas que me marcaram profundamente, como a estrada Friburgo-Teresópolis no governo Marcelo Alencar. Que as pessoas, os agricultores sofriam, aqui o Ceasa ali então sofria para escoar a sua produção. Só um parênteses, hoje não tem Paulo Melo, a estrada começaram a fazer, mas pararam, está parada a mesa. A RJ 146, Bom Jardim Trajano, fazendo o primeiro trecho de Barra Alegre, de Bom Jardim até Barra Alegre. Aliás, um parênteses, eu vim conversando com o Galil, ele mandou um abraço para o senhor que ele queria falar com o senhor. Galil. Levamos acabando com emprego, com desemprego zero, emprego total com as fábricas de Bom Jardim. Eu tive o privilégio de contribuir com a construção do hospital, que hoje é um hospital de referência, que é o Hospital Regional de Araruama, o Hospital Roberto Chavo, levado no governo Marcelo Alencar, quando a prática do esmoler se fazia no sofrimento total, quando uma mãe tinha uma criança que
que era atropelada ou que sofria um mal que necessitava de urgência, ficava na porta de políticos, inclusive na minha, pedindo pelo amor de Deus para encontrar, pois é um hospital para todo o estado do Rio de Janeiro. Eu tenho o privilégio de ter o Hospital Regional de Saquarema, o Hospital Nossa Senhora de Nazaré, construído em parceria com a minha mulher enquanto prefeito, que se tornou o hospital maternidade referência no estado. Era para ser um hospital de trauma-ortopedia. O Cabral equipou todo o hospital de Araruama para ser de trauma-ortopedia e transformou o hospital de Saquarema em maternidade de alto risco. Então hoje, eu estou sendo gravado por uma mulher, aqui que está me gravando, pela Natália. Se ela for ter um filho e chegar no hospital, chegar no pré-natal dela, no posto, o cara vê que ela tem complexidade no pai, ela é regulada imediatamente e vai ganhar um neném no hospital de Saquarema. Então, o hospital nós de Saquarema, o meu filho não nasceram em Saquarema, nasceram em outros municípios, que a gente não tinha maternidade. Hoje, os filhos de outros municípios, todos deles, saem com a certidão natural de Saquarema. Então, são coisas. Aumentou a população. Aumentou. O Hospital do Cérebro, que eu tive o privilégio de, como presidente da Assembleia Legislativa, financiar alguns equipamentos sob a direção do brilhante neurocirurgião Paulo Niemeyer, onde compramos um aparelho chamado Gamma Knife, que só tem um aqui no Brasil, está no Hospital do Cérebro. Então fizemos tantas coisas, equipamentos da UPP, em que nós financiamos tudo, a Escola Técnica da Maré, o crescimento da região do Lago. Eu acho que eu fiz mais de 1.000 quilômetros de asfalto em toda a região do Lago. Né? São coisas que marcaram, e a prova cabal aqui no momento mais difícil da minha vida, em que eu tinha minha liberdade cerceada, que eu estava no cárcere escrevendo cartas, a minha mulher teve 50 mil votos. Bacana. Então, reconhecimento do alguma trabalho. coisa eu devo ter feito, né? Eu digo o seguinte... Bacana a votação, mas não... Não, claro, mas é toda experiência na vida. A gente não pode reclamar do que teve. Eu sempre digo que a gente não pode reclamar do momento em que as coisas não estão boas para você, porque você tem que lembrar dos momentos que as coisas estiveram boas para você. Eu, há pouco tempo atrás, eu fui no médico e recebi uma notícia que não é uma notícia satisfatória para ninguém, que é notícia de saúde. Eu sentei no carro, saí meio triste e eu pensei o seguinte, por que eu estou reclamando? Eu estou com 68 anos, Deus me deu 68 anos. Quantas pessoas não chegaram a 68 anos? Então, ao invés de eu ficar reclamando, me lamentando daquilo que eu posso perder, eu tenho que valorizar aquilo que eu ganhei. Sem dúvida. Então, essa é o meu equilíbrio espiritual, é o meu mantra, é o que eu estabeleço como mantra na minha vida. Entendeu? Antes de reclamar de alguma coisa que me foi tirada, ou de um momento difícil que eu estou passando, eu tenho que me lembrar dos bons. Só me lembro de Deus quando eu acho que Ele está me tirando alguma coisa, mas eu não lembro dele quando Ele me deu tantas. Agora, a gente acompanhou quando o senhor assumiu aqui na suplência e o Marcelo Alencar gostava muito do senhor, ficava claro isso. E depois o senhor foi subindo a votação, subindo e chegou ao senhor a ser presidente da Assembleia Legislativa, que é o sonho de todos os deputados estaduais que exercem mandato. Como é que foi essa costura? De suplente a presidente e como um dos mais votados do Estado? Primeiro eu fui deputado, com 8.643 votos em 1990 pelo PSDB. Depois o Marcelo veio para o PSDB em 1994. A história um pouco, vou tentar explicar aqui. Veio em 1994, me convidou para acompanhá-lo. Eu tinha uma certa admiração, não o conhecia não. Eu acompanhei e teve a eleição, eu tive 11 mil votos, fiquei na 6ª suplência. Foi a eleição da fraude. Aquela eleição que foi cancelada e convocou uma nova eleição. Eu falei, opa! Olhei para cima e falei, o cara está me dando uma nova oportunidade. Corri atrás, pulei de 11 para 13 mil votos. Saí da 6ª para a 1ª suplência. O Marcelo me deu todas as condições, me deu todo o poder para trabalhar. Também eu paguei com suor para ele, sabe, fiel a ele pra caramba. Foi um cara especial na minha vida, entendeu? Tudo que eu sou politicamente eu devo ao Marcelo Alencar. Em setembro de 1996, o TSE cancelou a decisão do TSE, voltou a valer a primeira eleição, eu voltei a ser 6º suplente. Foi o Bernardo que estava correndo. Bernardo, eu voltei a ser 6º suplente. Falei, o cara não quer, não continue não.
O Sérgio Cabral com o Marco Antônio entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus, mas acatou uma das preliminares e deu ao presidente da Assembleia o direito de cumprir a decisão até 1º de janeiro de 97, prazo máximo, né? Só que tinha um processo eleitoral da eleição para prefeito de 96. Nós estávamos em setembro, em outubro teve a eleição. De cara, o PSDB elegeu 4 prefeitos que eram deputados. Eu voltei a ser segundo suplente. Ficou o Sérgio Cabral disputando com o Conde e o Zito disputando com o Idéquio de Freitas em Caxias. O Zito ganhou do Idéquio de Freitas, eu voltei a ser primeiro suplente. O Sérgio perdeu para o Conde, mas o vice do Conde era o Eider Dantas, que se elegeu vice-prefeito e assumiu a prefeitura. Ou seja, eu voltei a ser titular. Eu sou um 6º suplente que nunca deixei um dia a Assembleia Legislativa. Aí fui no Marcelo abraçar ele, agradecer o Marcelo e disse assim: "Mal filho, você foi para Roma, falou com a princesa Lady Diana, com a Diana, muito bonito, mas eles não votam você, corre atrás, o povo quer obra." Eu comecei a correr atrás, pulei para 66 mil votos, 89, fiz a estrada de Bom Jardim nessa época, 89 mil votos, 121 mil votos, 89, 109, 121 e 125 mil votos, para não ter mais susto. Bacana. E hoje, como é que o senhor avalia a conjuntura da política do Estado? Como é que o senhor vê essa questão? Mudou muito, né, mano? Porque se tem uma coisa nisso do Brasil, que todo mundo fala, hoje a gente está conhecendo as pessoas que estavam aí. Você acha que o Ministério Público Federal tem que explicar como que ele faz acordo com alguns delatores que tinham em seu poder milhões e milhões e milhões e pagam uma mixaria na coisa de delação premiada, o resto do dinheiro ficou com o cara. Ou seja, tem delatores que vivem como Marajá. Então, acabaram com as lideranças políticas, ficou um vazio muito grande. E a prova desse vazio é a eleição do Vítor para governador. É a eleição de uma pessoa politicamente oca, sem conteúdo nenhum. Eu já entrevistei algumas vezes. Sem conteúdo nenhum, mas foi isso que elegeu. Nós elegemos um presidente da República, eu não estou falando de direita e esquerda, eu estou falando de pessoa. Elegemos um presidente da República que teve até como um mérito muito grande despertar a direita para que ela assumisse a sua responsabilidade no processo político, tanto que ela assume. Você tem um tempo de política. Quando foi que você ouviu alguém dizer que era de direita? Ninguém dizia. Ninguém dizia. A esquerda, ela surfava na onda, só tinha ela. Você passava em qualquer lugar na rua, você só tinha bandeiras vermelhas, só manifestação de esquerda, não tinha ninguém de direita. A direita assumiu esse papel. Então ele tem essa contribuição. Mas você não teve mais players políticos, sabe? Eram aqueles que apareciam de momento, que continuaram. E que demonstraram que realmente não tem nenhuma condição política. Você entendeu? Então, o que aconteceu é que, infelizmente, a classe política, nós perdemos uma grande oportunidade. Vão falar o que quiser dele, eu não estou aqui, quem tem que se defender é ele, das coisas dele, mas nós vamos levar muito, mas muito, muito tempo para ter um governador que faça o que o Sérgio Cabral fez. O meu chefe da segurança, que faleceu, que Deus o tenha, que era como um irmão para mim, ele andava com contra-cheque do último governo da Rosinha e com contra-cheque de todo mês do Cabral. Quando ele trabalhava comigo, ele ganhava R$ 2.700. Quando ele estava entrando para se aposentar, o salário dele era 17 mil na polícia. Então não preciso falar mais nada. E nesse sentido, para o futuro, o que o senhor planeja da sua trajetória? Como é que o seu futuro político? Eu pretendo voltar para a Assembleia. É uma casa que eu conheço, entendeu? Não adianta eu querer ser... Quanto tempo, deputado? 28 anos. 28 anos. Eu sempre digo o seguinte, vai para Brasília, é lá que tudo acontece. Até acredito que é lá que tudo acontece. Mas eu prefiro ser cabeça de formiga do que rabo de leão. A sua região, a região litorânea, como é que está? Minha paixão, me dou bem. Eu nunca fui maltratado, nunca fui ofendido, nunca ninguém falou nada para mim na rua. Nunca. Então, eu me dou bem. As pessoas sabem o que eu fiz, entendeu? As pessoas sabem como eu mudei a vida delas, como elas mudaram a minha vida também, porque, eu não
Não cheguei aqui e disse assim, eu sou o Paulo Melo. As pessoas me colocaram aqui, pessoas humildes, pessoas simples, que me deram a oportunidade de participar e transformar a vida delas. Eu acho que é uma possibilidade muito grande das pessoas me abraçarem e das pessoas me darem uma nova oportunidade. Lá em Friburgo, o senhor tem várias pessoas que o senhor tem carinho por elas e elas pelo senhor, não só Friburgo, mas a região. Muita coisa. Lá eu tenho, hoje até não está comigo o Afonso Monerá, mas devo, a minha gratidão para o Afonso é imensa. Me ajudou demais. Mandar essa entrevista para ele. Uma pessoa que teve participação. A doutora Grace é uma pessoa que eu adoro. O Ney, que foi depois até meu aniversário, é uma pessoa que eu tenho o maior respeito. Eu tenho muita gratidão. Eu sei que eu tive muitas dificuldades. Eu não sou Sansão. Eu não saí das minhas dificuldades porque eu sou o homem mais forte do mundo. Eu saí porque quando eu estava no chão, na sarjeta, várias pessoas estenderam as mãos para me levantar novamente. Bacana. Um pensamento que o senhor, uma frase, uma premissa que o senhor usa no dia a dia. Não reclame da pessoa que sai da sua vida, não lhe deseje mal. Reclame de você mesmo, porque por não ter tido a inteligência de analisar melhor quem você deixa entrar. Por que votar? Porque o voto é a única arma que o cidadão comum tem. A política, ela é a única atividade humana que transforma para pior ou para melhor a vida das pessoas. Depende de você, a quem você escolhe. O senhor fez muito, o que falta fazer, o que o senhor vai fazer no futuro mandato? Eu acho que sempre falta fazer alguma coisa que amenize o sofrimento das pessoas, que mude a vida das pessoas. Não adianta você ter construído um palácio se quem mora no palácio está passando fome. Então acho que você tem que trabalhar para minorar o sofrimento daqueles que mais precisam e daqueles que mais sofrem. E o que faltou dizer? Faltou dizer muito obrigado. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final de esperança, de carinho, de otimismo para esse telespectador, para esse seguidor que nos ouve, que nos assiste. Haja vista o homem público que o senhor sempre defendendo a parte mais de dificuldade, os cidadãos na miserabilidade, o senhor sempre esteve ao lado desse povo. Então a tela da TV do Povo é do senhor e os seguidores com certeza acompanharão essa bela mensagem que o senhor vai deixar para a gente. A gente reclama demais. A nossa capacidade de reclamar é muito maior do que de agradecer, ou do que ficar em júbilo pelas vitórias que nós temos. Eu acabei de falar aqui antes. Então, faça uma coisa. Sua primeira frase tem que ser obrigado. Sabe por quê? Porque se você está dizendo obrigado é porque você está vivo. Deputado, que time? O melhor do ano passado. Botafogo. E esse ano, como é que o senhor acha aí? Esse ano eu não estou cantando ano passado só. Obrigado, deputado. Obrigado, Marquinhos. Agradecer ao deputado Paulo Melo, sempre gentil, sempre alegre, sempre feliz, sempre irradiando energia positiva e sempre buscando ações para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo.